Fala galera, tudo bem? Vinícius na área e o Planeta Sigma, seu canal de atualidades, para mais uma bizarrice Made in Brazil. E eu vou falar um pouquinho a respeito da CPI das Bets, mas antes uma pequena reflexão. Eu acho que depois da pandemia, um portal foi aberto, um portal dimensional foi aberto, e nós entramos num momento da história da humanidade que as pessoas estão totalmente doentes na questão mental, pessoal. Porque é cada uma que nós vemos associado ainda a essas bizarrices que acontecem na nossa política. E agora com essa CPI das bets, o que, na minha visão, mais uma cortina de fumaça, mais uma distração para o povo brasileiro esquecer a principal importância, o principal assunto de grande gravidade, que é o rombo do INSS. E agora, recentemente, os influenciadores estão depondo na CPI das bets, né? E a grande polêmica é a vestimenta dessa entidade aí que aparece para vocês, a tal da Virgínia, né? E sabe, pessoal, se você não for esperto hoje em dia e não abrir os olhos para o que realmente importa, o que está acontecendo, eu tenho péssimas notícias para vocês. Toda essa vestimenta dela, que o pessoal também tá comentando na internet, gente, isso é cortina de fumaça, isso aí é para desviar foco, isso aí é para te colocar cada vez mais alienado, famosa guerra de narrativa. E ao invés do pessoal focar naquilo que importa, tá lá, ai, você viu a Virgínia lá, de moletom, toda meninona, Copy Stanley, moletom lá com a estampa lá da filha, sei lá do que se trata. E assim, gente, isso é estratégico. Ela foi justamente com essa roupa pra desviar o foco e não ficar colocando carga em cima dela da empresária, da mulher de milhões, da mulher dos milhões de contratos, compreendem? E ela foi nessa vestimenta justamente pra dar aquele ar, ai, coitadinha, não tava sabendo o que tá fazendo, né? Ela tá relacionada à casa de aposta e tal, mas ela é só mais uma. Gente, existe aí uma. No, na chamada aí Suma Teológica do São Tomás de Aquino, que ele falava o seguinte, né? Falava não, né? Escreveu lá na sua Suma, né? Que o modo de se vestir de uma pessoa, ela reflete, né, a dignidade do lugar e o respeito aos outros e a honestidade do estado de vida, né? Aí você vê ela indo desleixada para a CPI e criando, né, uma forma de distração, né, uma forma disfarçada de soberba, vamos colocar assim. Certo? Mas ela também não é só culpada nisso, né? Existe o nosso querido papai Estado no meio, né? Dessa situação. Então ela chegou aí como se estivesse passeando em um parque de diversões, fala mansa, né? E, gente, é bizarrice total. E vamos analisar um pouquinho a respeito disso. Vamos falar real, né? Colocando agora uma análise um pouco mais profunda a respeito do assunto. Na verdade, galera, quem liberou as apostas foi o Estado, tá? E quem divulgou foi o quê? Foram os influenciadores. Na verdade, os dois lucraram, estão lucrando, e os dois sabem do risco que isso ia promover no nosso país, mediante, infelizmente, a falta de capacidade do brasileiro em saber o que é certo e o que é errado. E outra, dando importância, dando moral para essas pessoas, que isso, né, foi alimentando um monstro, vamos falar a real. Então os dois lucraram, os dois sabiam do risco e agora ficam jogando a culpa um no outro, como se fossem os inocentes da história, aí criam uma CPI como se fossem agora os salvadores da pátria. E aí eu vou falar por que o governo não o Estado não é um salvador da pátria, porque lembra na época que simplesmente, né, naquela briga lá com o nosso querido Musk,
cancelaram lá o Twitter, o X, né, alegando, olha, nós vamos cancelar o X para proteger a sociedade, né? E agora finge que não consegue bloquear as casas de aposta, né? E quem tá lucrando com isso? Certo? Governos, influenciadores, eles estão lucrando em cima, né, da destruição das pessoas. Sabe, gente? É fácil de analisar. Só ter sensibilidade. É uma guerra de narrativas, uma cortina de fumaça. Afinal, nós temos um rombo do INSS e o foco precisa desviado. Pronto, acabou. E aqueles verdadeiros culpados, eles vão seguir invisíveis e sendo protegidos mais uma vez pelo sistema. É isso, gente. Não tem muito que falar a respeito. Fora aqui, né, gente? Olha só. Olha essa bizarrice. Sabe, gente, as pessoas falam, né, o tancar, né? A palavra tancar. Dá pra tancar um negócio desse, ó? Influenciador joga tigrinho durante sessão da CPI das bets na frente de senadores. Vai lá ver o vídeo, cara. Você dê vontade de... sei lá, dá enjoo de ver isso. Ah, ele ganha R$ 120. Essa Soraya aí falando do... É como se fosse, né, um cassino, né? Sabe, eu não quero usar termos chulos, né? Porque tem a galera mais nova que curte o canal e o canal ele não é de baixo nível. Mas olha, chega a ser bizarro, sabe, gente? Então a gente fica nessa situação, na mão desse teatro, na mão dessa galera que diz se importar, né? Onde já se viu uma falta de decoro, cara. É uma falta de princípio. Sabe? Ai, 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 cara. É uma coisa que, infelizmente, não tem muito o que fazer, né? Uma vez que a gente tá numa situação extremamente complicada. Mas, agora analisando, pessoal, né, dessa falta de decência aí, né? Analisando mais friamente, né? Agora vem o lado do povo. Como o brasileiro gosta de dar moral pra essas pessoas? Aí algumas pessoas vão falar assim: ah, joga quem quer. Tudo bem, livre-arbítrio. Mas olha, gente, olha bem, meus queridos, olha bem para o brasileiro, um povo desesperado, endividado, sem estudo, né, sem instrução, sendo fisgado naquela promessa de dinheiro fácil. Então o vício vai além dessa palavra joga quem quer, bebe quem quer, se droga quem quer. Né? É uma fuga que o brasileiro está encontrando para ter um dinheiro fácil, às vezes está desesperado com as contas, né? É aquela promessa, né, que é só ficar de boa e vamos ganhar dinheiro. Por quê? Porque o brasileiro se espelha na vida desses influencers que levam uma vida boa, gente. Entenderam? Vai achar que, né, vou seguir lá a Virgínia lá porque a mulher não faz nada da vida, leva uma vida boa, só curtição, ostentação. E aí é um espelho, pessoal. É o espelho. E dá uma olhada, pessoal, que eu tô falando, ó. Brasil vive epidemia de vícios em aposta online. Então é só joga quem quer mesmo? É isso mesmo, galera? Certo? Enquanto o brasileiro fica aí lascado com o governo, viciado, em um monte de situação, a tal da libido dominante, né? Viciado em sexo, em jogo, em droga, em fugas, né? Ela fica aí, galera. Ela tá, né? Ela tá basicamente aí, né? Enquanto ela e os outros influenciadores ficam cheios de moral e lucrando, né? O brasileiro fica aí na desgraça, na tragédia. É isso daí que eu tô falando, pessoal. Outra coisa, olha isso. Endividamento das famílias sobe para 76,6% em abril. Tá aí, gente. Ó lá, enquanto o brasileiro se lasca, fica dando moral pra esses trem aí, ó. Sabe, gente? Eu vejo assim, o brasileiro, ele tem sérios problemas de amor próprio, não é possível. Ele se prostitui pra ganhar o mundo, pra perder a alma, vota errado, né? E cadê aí o governo dos pobres? Tá todo mundo empobrecendo, né? E os nossos governantes curtindo a vida, essa galera curtindo a vida, comendo bem. Cadê a igualdade pra todos? Igualdade pra esses políticos e pra essa galera aqui é só todo mundo nivelado na miséria. Cadê que o pobre ia viajar de avião?
Cadê o pobre que ia pra padaria de avião? Tá aí, pessoal. Tá aí, ó. Fortuna de Virgínia Fonseca tem ganho 650 milhões em um ano. E com contratos polêmicos. O que nós vamos falar a respeito disso? Qual é a opinião de vocês a respeito dessa bizarrice aqui? Certo? E tem gente que perdeu a vida. Vocês podem pesquisar aí, dar um Google. Teve gente que perdeu a vida porque apostou tudo que tinha, apostou casa, né? Perdeu aí 100 mil, 200 mil reais, não conseguiu recuperar. O jogo, ele vem, né, promovendo a desgraça entre as famílias. Então é um conjunto da obra, né? E, gente, tá em Provérbios 13:11, né? Fala o seguinte, a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder, né? Vou até ler pra vocês aí. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem o segue será recompensado. Os ensinamentos das pessoas sábias são uma fonte de vida, eles ajudam a evitar as armadilhas da morte. Quem tem juízo ganha o respeito de todos, mas quem não merece a confiança está a caminho para a desgraça. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Infelizmente, é um monte de gente ignorante que tá jogando, pessoal. Quando eu falo ignorância, não é o termo para ofender, é a falta de conhecimento, a falta de instrução, a falta de discernimento, é o desespero, é o povo endividado, né? Cadê o nosso governo salvando, né? Tirando os trilhões de pobres da pobreza, como, né? Sempre quando eles assumem esse discurso e essa narrativa. Né? O que você vai esperar de um povo, pessoal? Que quando tem um bolo de aniversário numa cidade, depois vocês podem ver o vídeo aí lá no caso do Maranhão, o que eles fizeram com o bolo, o maluco lá pega um balde, uma pá e enche aquilo de bolo e é isso, pessoal. QI médio 83, né? Quer que eu fale o quê? Bom, meus queridos, eu vou ficando por aqui nessa análise. Até a próxima, valeu, fui.